A eleição da deputada federal Érica Hilton para a presidência da Comissão de Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados, na última quarta-feira, acabou se transformando num debate sobre liberdade de expressão. Depois da eleição, o apresentador Ratinho comentou o fato durante o programa dele no SBT. Disse que Érica, abre aspas, não era mulher, era trans, fecha aspas. E que a escolha para a cadeira deveria ser de uma mulher cisgênero. O assunto gerou forte repercussão nas redes sociais. A Érica Hilton pediu para o Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância do Ministério Público de São Paulo investigue Ratinho sob acusação de transfobia. O apresentador, por sua vez, também se pronunciou depois da repercussão e disse que defende a população trans, mas defende também o direito de questionar quem governa. Quem governa, no caso, né? Bom, e para debater esse assunto, eu converso agora com as deputadas Anny Ortiz, do Cidadania, e Jandira Fegali, do PCdoB. As duas, muito boa tarde. Obrigada por conversarem com a gente aqui na CNN. E eu já começo agora fazendo a primeira pergunta e começo pela deputada Anny Ortiz. Deputada, qual que é o significado, antes de mais nada, da eleição da deputada Érica Hilton para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher? Bom, primeiramente, muito boa tarde. Eu quero dizer que a eleição da deputada Érica Hilton nessa comissão específica, né, que é a Comissão de Direito das Mulheres, é uma grande derrota para nós mulheres. Eu não quero aqui, em primeiro lugar, eu quero aqui reforçar todo o meu respeito à comunidade trans, e dizer que isso não se trata a respeito da comunidade trans, mas sim de uma luta das mulheres, de uma comissão que não pode ser negado a discussão sobre a biologia. Ser mulher é sim uma realidade biológica e isso não pode ser negado. Na comissão nós discutimos endometriose, nós discutimos câncer de mama, câncer do colo do útero, Cara, eu não tô ouvindo menopausa, a questão da violência obstétrica. Então, eu considero que foi uma derrota para a luta das mulheres, para esse espaço que as mulheres conquistaram com muita batalha, de ter uma comissão permanente na casa para discutir as questões das mulheres. Agora eu passo a palavra para a deputada Jandira. Deputada, qual que é o significado da eleição da deputada Érica Hilton para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher? Uma boa tarde também. Boa tarde, eu quero cumprimentar você, cumprimentar a deputada Anny Ortiz. E eu tenho uma opinião exatamente oposta à da deputada Anny. Eu acho que a eleição da deputada Érica Hilton é uma grande vitória do século XXI, até porque os direitos das mulheres elas precisam estar incorporados em todas as suas identidades. A deputada Érica é uma mulher, as mulheres não são definidas apenas pela biologia, são pelo como elas se sentem, como elas se identificam. Nós estamos no século XXI e esse discurso do Ratinho, esse discurso da deputada Anny, me desculpe, é o que sustenta ser o Brasil, pelo 16º ano consecutivo, o país que mais mata a comunidade LGBT e particularmente a comunidade trans. Ser trans não é uma escolha. A identidade não é uma escolha, a gente é o que é. Existem crianças trans e que sofrem muito. A trajetória das pessoas trans é uma trajetória sofrida. São aquelas crianças, e as mães que estão me ouvindo agora vão entender o que eu estou dizendo, as crianças que não se encaixam no uniforme do seu próprio sexo biológico sofrem bullying, muitas vezes se suicidam, adolescentes que não conseguem se encaixar no seu sexo biológico, porque a cabeça e o seu sentimento e a sua identidade é outro. Então, é necessário que a gente, no século XXI, incorpore essa diversidade. A identidade de gênero não é uma escolha, ela é o que é. E eu acho que esse tipo de discurso agride um conjunto de mulheres, porque para ter útero, para ser mulher não precisa ter útero. Muitas mulheres perdem o seu útero e não deixam de ser mulheres. Mulheres perdem a sua mama por câncer e não deixam de ser mulheres. Mulheres, para serem mães, não necessariamente precisam ser mães biológicas, elas podem adotar os filhos. Então, é necessário que a gente tenha uma visão mais ampla da sociedade, da sua diversidade, para incorporar todo tipo de possibilidades. E ser mulher é uma identidade de gênero, isso não tem nada a ver com orientação sexual. E contra a deputada Érica, todas essas agressões que foram feitas contra uma parlamentar, uma boa parlamentar, certamente são discursos que não conseguem incorporar esse tipo de visão
e que tem um preconceito, sim, de gênero, tem um preconceito de raça contra ela, e, lamentavelmente, essa é uma realidade não só do mundo político, mas também de certas posições religiosas, de certas posições na comunicação, não apenas na TV aberta, mas também no ambiente digital, que tem gerado ódio, preconceito, agressão, violência e assassinato. Então, é preciso, deputada Anne, é preciso, digo isso com tranquilidade, sociedade brasileira, que a gente precisa avançar nesse raciocínio. É importante ler sobre isso, é importante conhecer o que está acontecendo com as crianças trans, o que está acontecendo com os adolescentes trans, mulheres que querem retirar o seu peito porque se sentem mal com a sua mama, porque se sentem homens, e homens que querem ser, que se identificam como mulheres, que não conseguem ter o seu pênis, a sua sexualidade biológica. A OMS já reconhece isso, o mundo da saúde reconhece isso, não como doença, isso aí não tem nem código internacional de doenças. Então, são admitidas hoje, são feitas cirurgias, terapias hormonais para que as pessoas se sintam plenas, se sintam felizes com a identidade de gênero com que elas nasceram. Isso não é uma escolha, eu repito, isso é uma identidade hoje reconhecida no mundo inteiro e que o Brasil precisa avançar. Deputada Anne Ortiz, as declarações do apresentador Ratinho feitas, inclusive no programa dele, claro, geraram também muitas repercussões. Como é que a senhora avalia o impacto também desse tipo de comentário no debate público? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que a fala aqui da deputada Jandira, ela vai ao encontro do que eu disse antes, né? Mulheres que perderam o útero, mulheres que perderam a mama por câncer de mama, mulheres que não podem engravidar, isso é um problema muito sério, né? Há milhares de tentantes no Brasil que sofrem com isso. E aí nós estamos falando da realidade de mulheres biológicas. A biologia, ela não pode ser negada. Em nome da modernidade, deputada Jandira, a gente não pode aceitar desaparecer. A gente não pode aceitar desaparecer. E todas essas pautas que a senhora traz aqui, que são pautas legítimas, são pautas da comunidade trans, elas devem ser discutidas, mas não na comissão de defesa dos direitos das mulheres. Acho que essa o ponto aqui que não ficou muito claro, o direito das mulheres poderem discutir tudo isso, todas as suas dores, todas as suas questões, né, que dizem respeito à biologia. Inclusive, no primeiro discurso da deputada Erika Hilton, assim que ela assumiu a presidência, ela mostrou lá no discurso toda a sua... todo o seu egocentrismo, toda a sua fala autoritária, quando ela diz que não vai discutir biologia e que as mulheres que não concordam com elas são imbecis, usando o cis em letras maiúsculas, fazendo uma referência às mulheres que se identificam com o seu próprio gênero. Essas mulheres, elas existem também e elas não vão desaparecer e elas não podem perder o seu espaço. Nós não somos esgotos, nós não somos o esgoto da sociedade. Quando a gente reivindica os nossos direitos, quando a gente reivindica que a biologia existe e que ela não pode ser negada. Aliás, nós não estamos negando que existam pessoas trans e que essas pessoas têm que ter os seus direitos garantidos, mas não neste espaço, porque esse espaço é simbólico. O que a gente vê aqui é uma afronta em relação às mulheres e não uma pessoa que quer ter uma discussão. A deputada Erika Hilton se levantou da mesa da presidência enquanto a deputada Cris fazia a sua manifestação. Ela não sabe escutar, ela não sabe conversar, ela é absolutamente intransigente. E respondendo aqui a sua pergunta sobre a fala do Ratinho, o Ratinho disse... eu acho que eu, inclusive, anotei aqui, porque é importante a gente falar exatamente. Ela disse o seguinte, que ela não é mulher, ela é trans. Inclusive, a gente faz uma diferença e tem inúmeras falas aqui de pessoas trans que fazem questão de dizer: eu não sou mulher e nem quero ser mulher biológica, eu sou uma mulher trans, eu sou uma travesti. Aqui quem disse essa fala foi Maia Massafera, que fez a transição de gênero e que reconhece que nunca vai ser uma mulher biológica. E o que o Ratinho falou foi isso, ela não é mulher, ela é trans, né? E será que ela entende dos problemas e dos desafios das mulheres, uma mulher que não nasceu mulher? Porque não é fácil nascer mulher. É por essa fala
que a deputada Érica Hilton está pedindo a prisão do Ratinho e 10 milhões de reais. Assim como ela também perseguiu outras mulheres que ousaram dizer que ela não é uma mulher, que ela é uma mulher trans, como Isabela Cepa, como a Isadora Borges também. Inclusive, a Isabela Cepa conseguiu, né, asilo político na Europa, senão estaria presa, apesar do STF ter encerrado esse assunto, essa discussão, dizendo que mulher não é mulher trans. Deputada Jandira, eu repito a pergunta agora sobre as declarações do apresentador Ratinho feitas no programa dele, geraram muitas repercussões. Como que a senhora avalia o impacto desse tipo de comentário no debate público? Olha, esse discurso do Ratinho, como me desculpa a deputada Ana Ortiz, é um discurso que vem desde o Brasil colônia, onde as mulheres eram obrigadas a ser apenas reprodutoras para a geração de patrimônio, de herança e patrimônio. As mulheres não eram entendidas como mulheres, elas eram apenas reprodutoras de patrimônio, e as mulheres negras eram as escravas que deviam também servir aos seus patrões. A fala de Ratinho é uma fala exatamente nessa linha. Se não tiver útero, não é mulher. Se não tiver peito, não é mulher. A deputada Érica é uma mulher, porque assim ela se identifica. Como a deputada Duda Salabert é uma mulher, porque assim se identifica. Como a deputada Dani Balbi, aqui no Rio de Janeiro, do PCdoB, é uma mulher trans e é uma mulher, porque assim ela se identifica. A biologia não está sendo desprezada, mas ela não é absolutizada, porque as pessoas são o que são, da mesma forma como os homens trans. Eles podem não ter pênis, mas são homens, porque assim eles se sentem e assim eles se identificam como tal. Então, é necessário que a gente evolua no nosso pensamento. É um absurdo, eu fico muito frustrada de ver que na bancada feminina ainda tem esse tipo de discurso. As mulheres cis são majoritárias na comissão, elas jamais serão esquecidas. O que a gente precisava exatamente era dar representatividade ao que é absolutamente minoria na sociedade brasileira e no Congresso Nacional. Só tem 2 deputadas trans no Congresso Nacional, precisamos ter mais para representar mais esse segmento da sociedade. E o fato da deputada Érica Hilton assumir a presidência é um avanço, é contemporâneo, é dizer o seguinte: a deputada Érica é uma mulher e vai dar visibilidade, inclusive, a esse segmento vulnerável, agredido, violentado, que não passa, em geral, da vida média de 38, 40 anos no Brasil. É uma forma da gente defender, inclusive, as mulheres que são trans, que precisam do nosso apoio, que precisam desse reconhecimento, que precisam ser visibilizadas para pararem de morrer. Essas mulheres estão morrendo por preconceito e por ódio, estimulados por esse tipo de discurso. Então, a deputada Érica estar na presidência da comissão é um avanço do Congresso Nacional. E a fala do apresentador Ratinho, ela não está pedindo a prisão, ela está pedindo que ele se retrate. O processou pelo Ministério Público, a representação que o Ministério aceitou, e no Brasil a jurisprudência está firmada. O Supremo Tribunal já considerou a transfobia crime que pode, de fato, ter prisão mesmo. Isso é uma jurisprudência firmada, se não desejo nosso apenas. Eu sempre entendi que lesbotransfobia é crime, que a homofobia é crime, e assim o Supremo Tribunal Federal reconhece, equivalente, análogo ao crime de racismo, que também esse tipo de discurso também é racista. A deputada Érica é uma mulher negra. Então, é necessário que a gente compreenda que ter uma mulher trans na presidência da comissão é um reconhecimento desse segmento vulnerabilizado, assassinado, violentado, e é mulher. Ou a deputada Érica é homem, ou a deputada Duda é um homem. Elas são mulheres, e como tal, elas podem nos representar com toda a legitimidade na presidência da comissão ou em qualquer lugar. E nós precisamos reconhecer isso. Nós não estamos mais no Brasil colônia, onde as mulheres só servem para reprodução e para seguir com a honra e o patrimônio da família. Mulheres são mulheres porque assim se identificam, e é dessa forma que a deputada Érica, a deputada Duda, a deputada Dani e outras precisam ser reconhecidas por nós. Deputada Anne, neste sábado, o Partido Novo entrou com uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra a deputada Érica Hilton, depois dessa polêmica envolvendo o apresentador Ratinho. Como é que a senhora avalia esse pedido? Quais podem ser os próximos desdobramentos? E como o nosso tempo está curto, cada uma vai ter 1 minuto para responder essa pergunta. A gente começa com a deputada Anne.
Tá bem. Bom, em primeiro lugar, acho que é uma correção importante, inclusive a deputada Érica e a deputada Duda, elas são mulheres trans, inclusive falado muitas vezes por elas não são mulheres, elas são mulheres trans e sempre vão ser. A questão da representação, nós também, as mulheres, muitas mulheres que não se sentem representadas, isso não é uma questão só de direita, tem muitas mulheres da esquerda também que estão absolutamente incomodadas com esse tema, inclusive a primeira-dama, que eu não ouvi nenhuma fala dela sobre isso, entre outras tantas pessoas importantes, figuras importantes da política que não comentaram a respeito disso porque se sentem incomodadas. Toda essa pauta, repito, que a deputada Jandira traz, é uma pauta importante, é uma pauta que tem que sim ser tratada em outras comissões, pode ser tratada na Comissão de Direitos Humanos, pode ser tratada na questão da Comissão da Saúde, a questão é simbólica. Há aqui sim, claramente, um enfrentamento em relação às mulheres. A deputada Érica, ela quer trazer questões pessoais dela em detrimento de toda uma população, de toda a grande parte da população, inclusive brasileira, que é de mulheres, que não se sentem representadas por ela ocupando esse espaço. Nós assinamos essa mesma ação, inclusive entramos na Comissão de Ética contra a deputada Érica Hilton, porque nós não somos imbecis, porque nós não somos o esgoto da sociedade e porque as mulheres deputada, que não concordam com ela que fazem uma crítica, isso não é homofobia, isso é uma crítica. E nós ainda vivemos em um país onde a liberdade de expressão existe, tá? Nós não estamos latindo. Quando a gente não concorda com isso, quando não nos sentimos representadas, e nós representamos uma grande parcela da população que não concorda, nós não estamos latindo, nós estamos aqui fazendo a nossa manifestação. Repito para finalizar, não é contra a comunidade trans, não é contra a pessoa da Érica Hilton, é o espaço simbólico, né, que ela ocupa, fazendo, em nome dessa modernidade, com que as mulheres desapareçam, com que a luta das mulheres, a resiliência das mulheres, o trabalho das mulheres nesses anos todos para conquistar os seus espaços de poder sejam diminuídos e fiquem desaparecidos sob termos que querem subjugar a mulher. Deputada, agora eu tenho que te interromper. Nos diminuindo a termos como mulheres que gestam. E agora eu repito a pergunta para a deputada Jandira. Nesse sábado, o Partido Novo entrou com a representação no Conselho de Ética da Câmara contra a deputada Érica Hilton, depois da polêmica envolvendo o apresentador Ratinho. Como é que a senhora avalia esse pedido? Quais podem ser os próximos passos? E nesse caso, como a deputada Anne estourou o tempo, para a senhora, a deputada Jandira, 2 minutos agora para falar. Eu te agradeço. Primeiro dizer que eu tenho 8 mandatos, sou uma feminista, sou relatora da Lei Maria da Penha, sou relatora da lei que possibilita a reparação da mama no caso de câncer, e eu me sinto completamente representada pela deputada Érica. Eu não me sinto apagada, porque eu não me subestimo nem subestimo o meu trabalho. Todas terão seus espaços, estarão representadas na comissão e no Congresso Nacional. Não se subestime, deputada Anne, a senhora não vai desaparecer, porque a deputada Érica Hilton está na presidência da comissão. Segundo, a deputada Érica reagiu à enormidade de agressões e de violências que sofreu naquele dia. Não vejo que esse processo do Conselho de Ética terá caminho de eficácia e eficiência, porque não é possível você querer caçar um mandato parlamentar eleita pelo voto popular, porque ela representou contra um comunicador que a agrediu e foi transfóbico, porque foi transfóbico, como a deputada Anne está sendo transfóbica. Isso é uma transfobia, isso é um preconceito criminoso que se faz hoje no Brasil. Em terceiro lugar, dizer o seguinte, que nós vamos trabalhar no Congresso Nacional por todos os projetos que interessam as mulheres, principalmente a violência política de gênero, que é o que a deputada Érica está sofrendo. Isso chama-se violência política de gênero. A palavra gênero hoje não consegue nem ter espaço no Congresso Nacional, tamanho preconceito, quero que escreva mulheres e homens, negando a diversidade de gênero que existe. Tem mulher trans, tem o não binário, que não se sente nem homem nem mulher, tem mulheres cis e homens cis. Então, assim, não existe essa possibilidade de a gente negar a existência de uma comunidade que, repito, sofre violência desde que nasceu. Existem crianças trans
meninas que não se sentem bem nos uniformes de meninas e que querem vestir o uniforme de menino e vice-versa. Então, é preciso evoluir. Isso é um atraso, isso é uma involução, isso é crime e nós precisamos reagir a isso. Muito bem, agradeço as duas deputadas, Anny Ortiz, do Cidadania, Jandira Fegali, do PCdoB. A deputada Jandira me imputa um crime, porque transfobia é crime. Eu não fui em nenhum momento transfóbica aqui, eu não agredi a deputada Érica Hilton, pelo contrário, eu disse que respeito a deputada, respeito a comunidade trans, o que eu estou defendendo somos nós, mulheres. A senhora já fez a defesa aqui, eu estou defendendo as mulheres também. Para a gente deixar a defesa, então, registrada, foi feita aqui agora. Agradeço as duas deputadas pelo debate aqui.